Tá lá. Ah, tá bom. Isso, então agora estamos gravando, tá? Eu vou voltar aqui na tarefa 1, como eu estava explicando para vocês, que a tarefa 1 era só para vocês escrever essa tarjeta aqui, ó, né? Que estava lá no slide, olha, hacer um resumen de todos os conteúdos estudiados nessa classe em forma de tópicos e postar como tarefa. Primeiro textual, resumen. Era para vocês pegarem lá em cima no slide, tem isso aqui, ó. Tem essa parte, classe 4, dia 26 de 9, né? 26 de setembro. Então, era para vocês fazerem mais ou menos isso aqui, olha. O que vocês estudaram nessa aula? Estudaram país cujo idioma oficial é o espanhol, a linguística textual. Então, é para fazer em forma de tópico, isso aqui, ó. Era mais ou menos isso aqui, olha. Todos fizeram assim? Não, eu nem tinha feito. Não, né? Teve uns que fizeram somente a tarjeta aqui, essa tarjeta, e resolveram também essa atividade aqui, não foi? Sim, eu fiz essa atividade. Sim. Inclusive, muitos erraram aqui, olha. Porque diz assim, olha. Aqui o gabarito, olha. Diz aqui, ó. Antes de escrever a postal, vamos estudar os verbos haber, estar, tener. Haber é o verbo haver em português. Esse verbo tem a ver com existência. E nesta classe há 5 alunos. Então, existe 5 alunos ali. Então, esse verbo haver tem a ver com existência. O verbo estar, ele tem a ver com localização. En el barrio Xavier Maia, aí, então, está el instituto. Então, aí está localizado o instituto. Então, tem a ver com localização, estar. E tener tem a ver com posse. Né? Eu tenho 3 hijos. Possuo 3 filhos. Entendeu? Esse tener tem a ver com posse. O que você tem? Eu tenho 18 anos. Então, esse tener é para utilizar com numa frase que, que tem a ver com posse, né? Posse. Aí aqui, número 1 aqui diz assim, ó, sabes onde há uma farmácia? Sabe onde há uma farmácia? Onde existe uma farmácia? Um exemplo, né? Aqui em la 2, la escuela está ao lado do ayuntamiento. Que diz aí? A escola está localizada ao lado da prefeitura. Então, esse estar tem a ver com localização. Aí aqui pedi assim, ó, ahora contesta. Letra A. ¿En qué frase se expresa la localización de algo en el espacio? Em que frase dessas aqui expressa a localização? A localização é essa aqui, o verbo estar. Então, seria número 2 aqui. E na letra B, em que frase se introduz en el contexto algo que aún no ha sido mencionado, referindo-se à la existência de algo. Quando se diz existência, nós estamos falando de verbo haber. Então, seria aqui o número 1. Haber, aqui, número 1. Ok? Ó, gabarito aqui embaixo, 2 e 1. Muitos de vocês colocaram a resposta equivocada. Certo? Então, se vocês quiserem refazer e reenviar, mas tudo bem, não precisa não, deixa essa tarefa assim mesmo, quem já fez e enviou, tudo bem. Quem não enviou ainda, por favor, envie com mais esse trecho aqui, que é para vocês colocarem, pega lá no slide, coloca essa parte que estão os conteúdos
estudados na aula, os conteúdos em forma de tópico. Esses são modelos ou são exatamente esses conteúdos? São esses conteúdos que estão lá naquela apostila que diz slides, apostila de slides. São esses conteúdos. Então, isso aqui é a correção da tarefa 1 de vocês. Era para vocês terem escrito dessa forma, entendeu? Primeiro, essa tarjeta postal. Segundo, em forma de resumo, aqui, ó, colocar esses conteúdos que estão lá naquela apostila de slides, só essa parte que tem, essa parte que estão os conteúdos, era só para transcrever isso aí, esses conteúdos, certo? E essa outra aqui para resolver, que era a resposta 2 aqui e a resposta 1 aqui, na B. Tarefa 1 se resumia a isso. Correto? Alguma dúvida aí? Não, professor. Tranquilo. Então, continuando aqui, vamos ver a tarefa 2. Tarefa 2, eu acho que foi aquele problema. É a tarefa da apostila, né? Aquela apostila muito grande. Peço perdão a vocês, que realmente, depois foi que eu me toquei, é que ficou muito grande, realmente. Essa tarjeta aqui vocês fizeram lá. Aí, muitos responderam aqui, ó. O Antônio Ayala respondeu essa tarefa, ele entregou, né? Então, aqui diz, ahora contesta, has Sim. enviado ou recibido una tarjeta postal alguna vez? En caso afirmativo, de que lugar era a postal? Então, resposta pessoal essa aqui, né? Essas outras respostas aqui, que papel cumprem as imagens, fotografias em uma tarjeta, em uma postal, né? Uma tarjeta postal? Que função faz as imagens? Então, representam costumes, monumentos, obras de arte, paisagem, animais. Então, as imagens representam essas coisas aí, monumento, uma imagem de uma pessoa. E para que servem as tarjetas postais? Para que servem? Resposta pessoal também. Que servem para saludar pessoas que estão lejas, né, que estão distantes. Resposta pessoal. Aí aqui, descendo, essa página não tem nada, essa daqui, a segunda aqui, señala as características de uma postal segundo sus observações. Teve alguns que marcaram duas, alguns que marcaram mais. Eu considerei certo para todo mundo aqui, ó. O texto suele ser curto e sencillo. É um texto bem curto e fácil, sencillo, fácil. Aqui, se le pone um sello para enviá-la por correio, né? Colocamos um selo e enviamos no correio. Se pode escrever a direção em ella e base sobre. Que sobre? Sobre é o envelope, tá? Então, se vai sem o envelope, tu coloca a direção. Direção é o endereço. Coloca o endereço quando você envia essa tarjeta sem o envelope. Entenderam? Se envia durante os viajes, se envia durante as viagens, quando vocês estão viajando de férias, envia essas tarjetas. Ah, estou aqui em uma cidade muito bonita e vou mandar um postal. Aqui, o texto pode guardar relação com a imagem que aparece em uma de suas caras. Então, esse texto ele pode expressar uma relação com a imagem, né? O texto que você escreve no postal, ele tem uma relação com a imagem. Aqui, a continuação, há uma lista de abreviaturas muito corrientes que te podem servir para ahorrar espaço a la hora de escribir una postal. Relaciona correctamente las dos columnas observando cómo se escriben las palavras. Então, aqui era uma parte de abreviaturas, né? C, aqui seria la calle,
calle, quer dizer rua. Aqui avenida, né? Número 2, avenida. Aqui avenida. Número 3, passeio, né? Abreviatura de passeio. E mesmo que vocês não estudarem isso aqui, mas dá para entender. Esse aqui, número 4 de praça, né? Aqui, ó, praça. Número 5, número, né? Abreviatura de número. Número 6, esquerda. Aqui, ó, esquerda. Número 7, derecha. Derecha. Então, aqui eu acho que todos acertaram. Beleza, não tem problema. Número 2 aqui. En una postal suele haber saludos y despedidas. Saludos, hola, buenos días. Despedida, hasta luego. ¿No? Então, escreve S para saludos e D para despedidas. Então, um beijo, uma despedida. Olá, amiga, que tal? Um saludo. Queridos padres, saludos. Besitos de tu hija, uma despedida. De amor de mi vida, um saludo. Nos vemos pronto. Então, aqui uma despedida. Amigo Renato, um saludo. Estimada Julia, saludo. Un abrazo, una despedida. Y hasta luego también despedida. Aquí, haz aquí un borrador de la dirección que vas a poner en tu tarea. Aqui era só para vocês pegarem o endereço que vocês colocaram lá na tarefa de vocês, pegava e colocava aqui o endereço que vocês utilizaram. Né? Aqui outra questão também sobre o verbo, é aquela, né, que eu já corrigi com vocês. Verbo está, né, donde está, indica localização, e que tiene, indica posse, né? Então, essa aqui já corrigi. A número 2, relaciona os exemplos com suas respectivas orações. Haver mais substantivos. Então, o verbo haver mais substantivos. 2, haver mais substantivos introduzido por artículo indefinido. El, la, los, las. Haver mais qualificadores. Então, aqui estava fácil, né? Porque haver, ai, basura. Basura, substantivo. Então, haver mais substantivo, número 1. Hay basura por todas partes en el centro de la ciudad. Aqui, hay pocos edificios. Aqui seria 3, olha. Haver, o verbo haver, mais qualificadores. Isso aqui está dando a qualidade aqui ele está utilizado como adjetivos ou advérbios, está qualificando aqui esse substantivo. Poucos, muitos, são advérbios qualificadores. Eles dão uma qualidade, uma característica do edifício aqui. Ó. Há poucos edifícios altos naquela cidade. Aqui, número 2, que seria haver mais substantivo, né, introduzido por um artículo indefinido, unos y unas. Hay una iglesia muy bonita en la Plaza Mayor. Passamos a número 3. Relaciona los ejemplos con sus respectivas oraciones. Aqui, número 1, onde é que está? Pronombre personal mais verbo estar. Pronombre personal, ellos estão, verbo estar, eles estão hospedados en el hotel. Onde está? Verbo estar mais artículo definido. Aqui, número 2, la mesa todavía está em mi habitación. Então, aqui é artigo definido lá, substantivo mesa, um qualificador aqui, todavia, que é uma conjunção, né? Todavia quer dizer ainda. E o verbo estar aqui, uma preposição, um pronome possessivo e outro um substantivo aqui, ó, mi habitación. Número 3, substantivo próprio
nombre de persona, de lugar. Entonces, vamos a ver dónde está el nombre propio, ¿no? Sustantivo propio. Sustantivo propio más verbo estar. Número 3, aquí está. Juanjo, nombre de persona. Juanjo está cerca del centro comercial. 4, verbo estar más posesivos. Posesivo puede ser mi, su, tu, tuyo. Número 4 aqui, está aqui, tu, olha aqui, ó, tu ordenador. Então, verbo estar, esse aqui é um advérbio de lugar, né? Aqui, allá, é um advérbio de lugar. Tu ordenador, esse tu é um pronome possessivo, que está acompanhando um substantivo. 4, né? 5, aqui está. Donde estão aqueles livros que me prestaste ayer? 5, verbo estar, más demonstrativo, aquellos, aquellos, pronome demonstrativo. Donde están aquellos libros que me prestaste ayer? A questão 4, né, observa agora algumas frases em las que se usa o verbo tener. Verbo tener, que significa posse, né? Posse, possessione, em espanhol. Então, aqui, número 1. Quantos livros de espanhol tienes? Quantos livros se possui? Número 1, aqui, ó, expresa posesión, posse. María tiene el pelo largo y rizado. Número 2, aqui, ó, expressa característica física ou moral. Pelo largo, né? Característica física. Número 3, mi ciudad tiene playas belísimas. Então, evidencia la existência de algo. 3. E aqui, como pudiste notar, existe um contexto de uso semejante de los verbos tener y haber. Referirse a la existência de algo, né? Observa as seguintes frases e intenta formular uma regra. Quando se usa haber, quando se usa tener. La plaza de la ciudad tiene árboles increíbles. Então, a praça da cidade possui árvores increíbles, né? Incríveis. 2. En la plaza de la ciudad hay árboles increíbles. A frase tem o mesmo sentido, mas foi construída de outra forma. Então, quando utilizamos essa preposição em, ó, en la plaza de la ciudad hay, existe árvores, tá bom? Na praça, traduzindo em português, na praça da cidade existe árvores, tá? O sentido aqui de existir, tá? Aqui o tiene no sentido de possuir. A praça possui árvores. Notem que nós estamos falando do mesmo contexto, mas estamos utilizando o verbo ter aqui, ó. Em português seria o verbo ter, tem, possui. E em espanhol, o verbo haver, no sentido de existir. Existe árvore. Em português, nós não temos essa preocupação de separar o verbo tener com o verbo haver. Em espanhol, sim. É bem empregado, tem o sentido certo. Tener e haver. Não podemos misturar isso aí. Aqui, há árboles increíbles em la plaza de la ciudad. Então, existe árvores incríveis na praça da cidade. En el uso de los verbos tener y haber, para comunicar sentido de existencia, es importante observar que se usa el verbo tener y haber cuando el sujeto está implícito en la oración o podemos saberlos por la terminación del verbo. Então, tener e haver
E haver, em espanhol, vocês vão identificar pelo sujeito da oração. Aqui, ó, haver, quando a oração não tem sujeito gramatical. Haver, quando é impessoal, não tem sujeito. Então, utilizamos o verbo haver. Haver, quando aparece uma preposição. Aqui, ó, em, preposição em. Locução prepositiva ou grupos sintáticos adverbiales formados por advérbios de lugar ou de tempo. Então, quando aparecer uma preposição, nós utilizamos o verbo haver. Además, se usado para expressar existência, haver não vai ao plural. O verbo haver nunca vai ao plural, quando expressar a existência. Verbo tener, o verbo tener concorda com o sujeito, deve concordar com o sujeito. Subraya a forma verbal correta de cada frase. Que há debaixo da cama? O que existe debaixo da cama? É só vocês trocarem o ai por existir. O que existe, troca por existe. A farmácia está localizada. Não lembro de localizado. Está, vocês adicionam localizada. Está a 3 quadras. Está localizada a 3 quadras. Letra C, la ciudad tiene unas plazas muy hermosas. A cidade tem, né? Tem, possui as praças muito famosas. E na cidade tiene o hay. Hay, olha aqui a preposição em. Quando utiliza a preposição em, nós utilizamos o verbo haber. E na cidade hay unas plazas muy hermosas. Em Buenos Aires hay librerías de montón. Onde está o aeroporto? Então, aqui, onde está localizado, onde está ubicado, localizado. Mi edifício tem só 2 apartamentos em venda. Então, meu edifício possui 2 apartamentos em venda. Estão no último piso, estão localizados no último piso. E aí, tudo bem? Sim. A Jamile perguntou no chat se tem que fazer a resolução de todas essas questões que o senhor está respondendo. Sim, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou postar essa correção lá no Cigarro, tá bom? Essa correção eu vou postar lá para vocês tirarem as dúvidas e fazerem bem direitinho. Tá bom? Vou postar somente dessa apostila. Tudo bem? Ah, beleza, então. Mas tem que reenviar para o senhor toda corrigida? Se você quiser reenviar, reenvia, tá? Se você quiser, vocês conseguem escrever no PDF? Vocês têm um programinha para escrever no PDF? Ou vocês acham Não. melhor? Tem não, né? Então, vocês vão escrever as respostas corretas na folha do caderno e mandar em formato de foto mesmo, né? Eu tô fazendo pelo Word, coloco tipo questão 1 e coloco a resposta, e vou para Pode questão 2. ser, muito bem, pode ser. Pode ser assim, certo? Então, essa apostila, como está muito complicada, eu vou colocar lá para vocês tirarem as dúvidas e consultarem, tá bem? Como consulta. Ó, completa com ele las, unos, una y unas. Ou escreve esse símbolo de vazio quando não se utiliza. E aqui, onde está el quiosco? Quiosco é uma banca de revista. Então, aqui, el quiosco, né? O quiosco. A Ana, es verdad que não há classe hoje. Então, aqui, vazio. Não precisa colocar, não admite. Quando eu estou falando de verbo haver com um substantivo, não há classes. Não há la classe, não precisa colocar lá. Então, não há classe hoje.
não há aula hoje. Até em português a gente fala assim, né? Não há aula hoje. Não haverá aula amanhã. Então aqui não cabe colocar artigo, correto? Letra C. ¿Sabes que há hospital en ese barrio? Então aqui também não cabe colocar artigo, tá? Quando utilizamos verbo haber. En la calle Corrientes están los mejores teatros de Buenos Aires. Aquí sí cabe. Los mejores teatros. ¿Dónde están las frutas que deixei aqui? Vocês vão fazer a correção lá, bem bonitinha. Essas que estão assim, ó, o olho da tarjeta e verifica se há incluído. Essa aqui não precisa vocês responderem, tá? Essa aqui é somente leitura, somente leitura. Dentro desses documentos aqui, essa visa, né, desse documento de passaporte, tem as informações para vocês preencherem aqui. Tá? Mas essa questão também não é obrigatória, tá? Se vocês não fizerem, não vão perder ponto, não. Aqui, de los documentos leídos, qual é específico para identificação en el país de nascimento, la cédula de identidade. Isso aqui é obrigatório em todo o país. De los documentos leídos, qual se usa para viajar a outra cidade ou outro país? O passaporte, vai se colocar o passaporte. Aqui vocês vão completar, né? Não tem nenhuma dificuldade, né? Na capital de Buenos Aires, não? Aliás, Buenos Aires é a capital de Argentina, né? Asunción, capital de Paraguai. Brasília, capital de Brasil. E aqui, Caracas e Montevideo. Vão preencher aí aquele Visa para um sonho. Aqui também tem as respostas, né? Essa tirinha da Mafalda, aconselho que vocês leiam bem e prestem bem atenção na resposta aqui, ó. Na resposta da questão. Isso aqui é um estudo para vocês vão utilizar isso para o Enem, viu? Com certeza terá alguma tirinha da Mafalda, até em homenagem ao criador, ao Quino, que faleceu no dia 29 de setembro. 29 ou 30 de setembro. Não me engano, mas foi no final de setembro ele faleceu. O cartunista argentino. Aqui também tem as respostas. Aqui também já coloco assim, o gabarito para vocês, tá? Tudo tranquilo. Realmente está muito extenso, mas aqui termina. Então, a tarefa 2, eu vou postar a apostila para vocês lá no Cigarra ainda hoje. Aviso para os colegas. E quem não enviou, eu deixo lá essa apostila de consulta. Vamos para a tarefa 3, né? A tarefa 3 foi do dia 28, né? Alguém aí fez a tarefa 3? Fez, Lucas, a tarefa? Então, essa tarefa 3 é muito importante lembrar essas funções da linguagem. Com certeza, mas certamente, vocês vão presenciar algumas dessas questões no Enem, em língua portuguesa, tá? Ou em língua espanhola. As funções da linguagem. Você tem que saber que são 6 funções da linguagem e saber o objetivo de cada uma delas. Né? Saber, eu peço que vocês leiam, procurem artigos e leiam, aprendam, não decorem, isso aqui, aprendam essas funções da linguagem. Aqui, no número 1,
Aqui, número 1, função apelativa. O que é a função apelativa? Ela também é chamada de conativa, tá? Conativa ou apelativa. Ocorre quando o emissor espera uma resposta do receptor. Apelativa, vamos pela palavra apelar. O que significa apelar? Quando eu estou apelando a vocês, estou pedindo a vocês, estou implorando que vocês estudem, que vocês façam isso. Então, essa é a função apelativa ou conativa, também chamada. Tá? O verbo, o, no verbo, o emissor sou eu, por exemplo, eu estou pedindo, ou eu estou implorando, ou eu também estou ordenando, façam isso, tá? Então, a apelativa tem esse sentido de pedido ou ordem, tá? Por exemplo, na propaganda, quando o emissor ele transmite aquela mensagem, por exemplo, vote em mim, façam isso, eu estou usando a função apelativa. A função fática ou de contato. Lembra bem desse nome, fática, es la que valida la recepción o comprensión de um mensagem recebida. É a que dá a validade. Por exemplo, quando eu estou começando aqui a aula, eu digo, vocês conseguem ver os slides? Conseguem? Então, eu estou utilizando a função fática, porque eu estou testando essa comunicação. Entenderam? Eu estou testando a comunicação. Eu digo, vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a aula? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Então, eu estou testando o canal. O canal é a forma de transmissão, né? Então, quando eu estou testando, por favor, você me escuta? Vocês estão entendendo? Então, é a função fática. Ok? Função referencial, a número 3 aqui, referencial, eu dou ênfase na mensagem, tá? Por exemplo, eu estou transmitindo uma mensagem para vocês, eu dou ênfase só na mensagem. Por exemplo, eu digo assim, amanhã nós teremos aulas de espanhol. Eu estou fixado aí só em transmitir a mensagem. A minha ênfase é transmitir para vocês que amanhã nós teremos aulas. Então, é a função referencial, quando dá ênfase na mensagem, na informação. Ó, referencial, representativa ou informativa. Ela pretende dar informação sobre um assunto particular. Então, ela pretende dar uma informação, tá? A ênfase é na informação. Função poética ou estética pode aparecer com esse nome poética ou pode aparecer com o nome estética. Ocorre quando o propósito é construir um discurso formalmente bem logrado. O que eu disse aqui? Que a função poética, eu dou ênfase no discurso, na forma como está sendo transmitida essa mensagem. Eu posso dizer, posso dar uma mensagem, dizer que nós teremos aula amanhã, mas eu posso dizer de uma forma em versos, eu posso dizer como rima. Então, quando dá ênfase na forma, na estética, na estrutura, de como é escrita, eu estou falando da função poética. Vocês já presenciaram algum texto que vem escrito em forma de S, que vem escrito em forma de coração? Então, esse poema escrito em forma de coração é uma função poética, porque aí ele está, o autor, o emissor, ele criou uma forma de embelezar a estrutura desse poema. Então, uma função poética, tá bom? Não é por aquilo que está escrito lá, mas pela forma como ele passou essa mensagem, tá? Seja a forma de escrever ou até a forma de se expressar. Função poética.
que função, por último, metalinguística, quando eu falo da própria língua, quando eu estou explicando a própria língua, se chama metalinguística. Eu estou explicando, por exemplo, o substantivo é uma classe de palavras que dá nome às coisas. Eu estou explicando a própria língua, estou explicando uma classe de palavras, estou explicando algo que está dentro da própria língua. A metalinguística é quando o lenguaje se usa para explicar-se a si mesmo, como a gramática. Entenderam? Então, quando eu estou explicando a própria língua, o código é a língua. Eu estou explicando aquilo que está dentro da língua, eu estou falando de metalinguística. Aqui, mais embaixo, tem os artigos, né, os artículos que hemos estudado, os artículos definidos, el, la, los, las, los indefinidos, una, unos y unas, y las contracciones a más el, al, que sería ao em português. Olha. Vamos al supermercado. E de mais ele, preposição de, mais o artigo ele, dele, né? Ele é o livro del professor. Então, muito fácil lembrar que são duas apenas as contrações em espanhol. Al, né? Preposição a, mais o artigo ele, al. E dele, que é preposição de, mais o artigo ele. Em português, vocês sabem quantas e quais são as contrações em português? Por exemplo, de mais esse, dizemos desse, dessa, daquele. Não? Então, tem muitas em daqui. Em português tem muitas contrações e muitas vezes não são ensinadas na escola. E numa aula aí atrás, perguntaram para mim, no chat, perguntaram como é utilizado o artigo lo, professor? Quando é que aparece o artigo lo? O artigo lo aparece antes de adjetivos. Lo bonito que es, lo malo, antes de advérbio, antes de adjetivo, e antes de que. Esse lo, ele nunca aparece antes de um substantivo, ok? Aparece antes de que. Lo que voy a hacer, lo bonito que es, ¿no? Lo malo, lo bueno. Aqui os gêneros do substantivo, né? Classe de palavras substantivo. Masculino e feminino, né? Quando termina em A, J, E, sempre é uma palavra masculina. El viaje, el aprendizaje, el garaje. Quando termina em OR, também masculino. El olor, el color, el dolor, tá? Embora quando a gente traduz, fica feminino, né? El dolor significa a dor. El color, a cor. E el olor, o cheiro, né? Esse é masculino. Ó, quando termina em hambre também, é masculino. El alambre, el hambre. Quando terminar em hambre, né? Os dias da semana, todos são masculinos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Diferente do português, que todos são femininos. A segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. E aqui os femininos, la ventana, la comida, la fruta. E quando palavras que terminam em umbre são femininos, tá? Palavras que terminam em umbre são femininas. La costumbre, la cumbre, la certidumbre. Quando termina em umbre, já sabemos que são palavras femininas. Quando termina em Z, la nariz, la cruz, la actriz, la canción, também feminina. La presión, la comprensión, la razón, e algumas exceções. Por exemplo, água, el agua. Aqui vem de outra regra do espanhol, que quando começamos com a palavra com a letra
tônica aqui, ó. A. A primeira letra da palavra é A tônica. Não podemos colocar la água, embora seja feminino. Então, não podemos colocar porque se chama um fenômeno cacofonia. Então, quando começar em A tônico e HA tônico, nós não podemos colocar lá, colocamos ele água, ele águila, ele ada. Quando estiver no singular, quando estiver no plural, colocamos las, sem problema. Las águas, las águilas e las hadas, que quer dizer as fadas. El pez, el corazón. E aqui o plural, né? Número singular e plural. É quase igual ao português, só tem algumas diferenças aqui. Quando aparecer a letra, quando termina em vogal, acrescentamos S, né? Nada mais. Quando termina em consoante, acrescentamos ES. Mas tem a letra Z, que é uma exceção. Quando terminar na letra Z, para você colocar a palavra no plural, você vai trocar a letra Z pelo C e acrescentar ES. La nariz, las narices. La vez, las veces. El lápiz, los lápices. La voz, las voces. Troca Z por C e acrescenta ES. Os demais aqui são, quando termina em consoante, acrescenta ES. Não tem problema aí. Y las preposiciones en español, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, outra, hacia, hasta. Esses dois significam até em português, tá? Só que hacia é até quando está em movimento. Por exemplo, eu vou até o centro da cidade, está em movimento. E esse hasta, aqui quando já está parado. Tá? Esse hasta quando é uma relação com posição imóvel. Hasta. Hasta, por exemplo, hasta que vuelvas, até que você volte, né, que você está parado. Hasta que você volte, então utilizamos hasta. Mediante, para, por, segundo, sim, que quer dizer sem em português, né? Sobre, atrás, versus e via. Aqui eu pedi para vocês averiguarem que funções de linguagem predominam nas seguintes estruturas. Aqui é a atividade que vocês fizeram. Deixa eu ver se vocês entenderam um pouco aqui. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la poesía. Que figura de linguagem vocês encontraram aqui? Por favor, escrevam aqui no chat para mim. Vê se vocês entenderam. Eu coloquei função poética e estética. Poética. Quem mais colocou isso aí? Vou colocar aqui no slide resolvido. Vou explicar melhor para vocês, tá? Consegue ver? Sim, professor. Sim. Então, quando eu estou perguntando, conseguem ver, eu estou usando o quê? Que função de linguagem aqui? Lembra o que eu falei? Função fática. Estou testando o canal, a nossa comunicação. Beleza? Função fática, quando eu estou testando a comunicação. Olha, então, averigua que funções de linguagem predominam em las seguintes estruturas. Ó, vino, quer dizer vinho, né? Sentimento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía.
Parece uma função poética aqui, não parece? Mas vamos ver se é poética mesmo? Função poética, muito bem, tá? Função poética, porque a forma com que ele escreveu aqui que o vinho, sentimento, guitarra e poesia, ele rimou aqui com mia, né? Ele rimou, função poética. E aqui, as palavras que empiezam por reo se escreve com re. E o que eu estou falando aqui? Que função é essa aqui? Eu acho que é metalinguística essa. Muito bem, porque nós estamos explicando a própria língua. Estou dizendo que quando eu começo, as palavras que eu começo com GO, com esse som de geografia, geopolítico, eu começo com G e não com J. Eu estou explicando a própria língua, né? Vamos ver? Muito bem. E aqui, olá, ¿me escuchas? Sí, sí, claro, entiendo. Vale, vale. E aí, que função é essa aqui? Fática. Fática, muito bem. Estamos testando o canal aqui, ó. Olha, ela lá, aqui eu coloquei isso aqui que não estava eu reforcei aqui para vocês entenderem melhor. Olá, ¿me escuchas? Então, ela lá está escrito um pouco diferente, tá? Eu reforcei com isso aqui para vocês verem que nós estamos testando o canal, tá bom? Então, vale, vale. Essa é a forma em que é utilizado na Espanha, tá? Vocês estão entendendo? Ok, ok. Então, vale, vale quer dizer ok, tá? Função fática. Muito bem. E aqui, a gasolina é um produto derivado do petróleo. Que função enfatiza aqui nessa mensagem? Coloquei referencial. Referencial, muito bem, porque aqui a ênfase está dando na notícia aqui, ó, que a gasolina é um produto derivado do petróleo. Nada de beleza, nada de rima, nada de tentar persuadir, né? Então, vamos ver a resposta referencial, muito bem. E aqui, oye, oye, bem, que te andam buscando. E essa aqui, qual é? Apelativa. Muito bem, ó, olha o verbo aqui, ó, vem, eu estou induzindo a pessoa, vem, vem, que estão te buscando, estão procurando. Estou falando com uma pessoa e estou pedindo que ela venha. Estou fazendo um pedido ou fazendo uma ordem, nós utilizamos a função conativa ou apelativa, tá? Lembra desse nome, conativa ou apelativa. Aqui, mañana soplará viento de componente este. E aí, que função da linguagem? Eu coloquei referencial. Vamos ver se é referencial. Função poética, porque manhã soprará ventos de componente este. Então, ela tem uma estrutura, uma ação poética aí. Amanhã vai soprar um vento de componente como este aqui. Tá? Então, ela tem uma beleza nessa, nessa oração. Tem uma beleza nessa mensagem. E a próxima, hombre, Alberto, quanto tempo sem vernos, que alegria, quando está representando assim uma alegria, representando uma, uma ação do eu, do emissor, ela se chama expressiva ou emotiva, tá? Aqui, ó, ele tá manifestando a alegria. Então, o emissor, quando ele está expressando uma ação de alegria, de raiva, de ódio, alguma coisa, é uma expressiva ou emotiva. Entenderam? E aqui? Eu acho que aqui não precisa nem com o artículo que corresponda. Aqui todos entenderam, né? Qual seria desse aqui? Lá
La vaca es un animal ruminante. Aquí, mi casa tiene Una una puerta de madera. Y aquí, familia de Juan, la la familia de Juan es grande. Pedro tiene un un automóvil nuevo. Y aquí, el avión, el avión sale las a las 9:30. Brasil es un un país muy grande. el El verbo gustar no se conjuga como los los otros verbos. Tengo un un caballo muy veloz. Y aquí, los los artículos acompañan a el y. el Aquí, plural, los sustantivos. Y aquí, equipo, el el equipo de Palmeiras es mejor que el los, aquí porque está en plural, los outros. tá. ¿Ah? Y aquí, mujer, Esse daí eu acho que é la mujer passou por la calle. E aqui, para vocês completar com al ou del, tá fácil, né? França está al norte de Espanha. El agua del mar no es potable. Y aquí voy al al cine todos los fines de semana. El abrigo del del muchacho era gris. Julio me habló de. Aqui está mal, não tem esse D, tá? De é não. Vocês, quando forem fazer, ó, apague esse D, por favor. Julio habló dele. Ou então aqui você coloca só um Lzinho, né? Del livro de que havia escrito. Recibió la noticia, dia masculino, né? Então seria del dia seguinte. Tenemos que tratar al problema de la juventud. He dejado mi coche, ¿cómo sería eso aquí? al Al lado del del tuyo. Muy bien. Vengo al al dentista, ou também pode ser dele também, né? Pode vir ao dentista ou pode vir do dentista, né? Posso vir do dentista. Dele pode ser também. Os dois estão corretos. Los hombres del del sur son morenos. Los del também del norte, dele também. Muito bem. Então, aqui na outra era para escrever no plural. Então, la mesa, las mesas, né? El viernes, como é que eu vou escrever no plural isso aqui? Eu vou colocar somente o artigo no plural, tá? El viernes e los viernes. Todos os dias da semana funcionam assim, tá? El viernes, los viernes. El martes, los martes. Só vai mudar o artigo. La nación, las naciones, né? Terminou em consoante, acrescentamos es. E la luz, como é que vai ficar? Las luces, né? CES. Quando terminamos também nessa vogal U acentuado, nós acrescentamos ES, tá? Los caribus. ES. E se terminar no I também acentuado, acrescentamos ES. São essas duas regras que eu não tinha colocado aqui. E aqui señala os substantivos que aparecem en estas oraciones. Subraya e indica su género e número. Aqui nessa oração aqui, las hindúes se adornam na frente com uma mancha roja
chamada teca. Quais são os substantivos aqui? Induz, né? Fuente, na frente, né? La frente é um substantivo. Esse aqui está no plural e esse está no singular. Coloca do ladinho, esse singular, põe um tracinho aqui embaixo. Mancha também, um substantivo, está no singular. E teca também está no singular. Aqui, coloca as preposições que correspondem em los espaços vazios. Então, buscamos profissionais com formação e experiência mínima de, né? Preposição de para, com, contra, de 3 anos, adquirida por empresas ou consultoras em primeira linha. É necessário tanto el haber realizado posgrado para proyecto management, né? Gerente, né? Projeto gerente, como administrado proyectos bajo esta metodología. Serán responsables por la planificación, seguimientos y gestión global de los proyectos para el cliente. Ou então não, para el cliente, né? Ou por el cliente também pode ser. Professor, pode ser de la planificação? Também pode ser de la planificação, também, está correto. E aqui deverão administrar tempos, presupuestos y recursos al fin de alcançar. Aqui, a fim, tá? A, só o azinho, a preposição a fim de alcançar os objetivos propuestos, integrando os projetos, coordenando as distintas etapas e áreas. Professor, por fim, tá errado, é? Recursos a fim, poderia ser a fim de alcançar. E aqui com a finalidade. Não, por não, seria a mesmo. Então, a finalidade. A fim de alcançar, tá bom? Etapas e áreas por intervenir, ou áreas por intervenir, pode ser. E controlando custos, alcance, riesgos e qualidade. Nos orientamos a profissionais, o azinho aqui, olha, a profissionais que possuem altas las competências em proatividade e comunicação. Aqui seria em, tá? Aí a próxima é aquela música, não sei se escutaram, a música do Phil Collins. E de que trata? O que vocês entenderam dessa letra? Alguém leu lá no histórico que eu coloquei dessa música? O que aconteceu? O Phil Collins, ele é um vocalista inglês, né? Era da banda Genesis. Depois ele começou a gravar disco solo. Então, em 1989, ele saiu da Inglaterra e ele foi visitar a capital dos Estados Unidos, né? E ele viu muitas pessoas nas ruas, né? Inclusive uma mulher. Ele presenciou essa cena que ele viu uma mulher. No fim da tarde, ele viu uma mulher que estava por ali cheia de calo nos pés e ela não tinha onde dormir. E ela se aproximou a um senhor e pediu
informações, né? E o senhor, ele se afastava, né? Estava com, ele se afastou da mulher, estava como se tivesse com medo, alguma coisa, e ele escreveu essa letra. Ó, ella chamou ao homem na calle, a mulher chamou ao homem, Senhor, pode ajudar-me? Ela pediu ajuda, né, a mulher que mora na rua, essas mulheres, pessoas que moram na rua, que não têm onde dormir, dormem em cima de um papelão. Pode ajudar-me? Hace frio e não tenho lugar onde dormir. Pode recomendar-me algum lugar? Talvez ela estava pedindo uma ajuda, né, para essa pessoa indicar um lugar para ela dormir. Ele seguiu caminhando, não mirou atrás, silbava, simulava não poder ouvi-la. Ele simulava